no brilho dourado e resplandecente da velha Hollywood, onde cada rosto parecia ter sido esculpido pelos próprios deuses e cada gesto sutil ocultava um segredo profundo, existia uma verdade sombria que jamais chegou aos letreiros luminosos. Por trás de todo aquele glamour deslumbrante, muitos de seus maiores ídolos carregavam deformidades físicas, dores insuportáveis e feridas que eram silenciadas pelos estúdios que fabricavam beleza artificial, enquanto ocultavam a verdadeira humanidade. Uma dessas histórias marcantes começa com uma transformação radical e dolorosa. Rita Hayworth, muito antes de se tornar a deusa ruiva que Hollywood adorou, era Margarita Cansino, uma jovem espanhola cujo rosto irradiava a luz quente e vibrante da Andaluzia. Mas, no momento em que ela entrou pela primeira vez no escritório da Columbia, o estúdio ditou sua sentença cruel. Ela parecia demasiadamente espanhola. Precisamos refazê-la completamente. E assim, teve início um dos processos mais dolorosos e brutais de toda a história secreta de Hollywood. Durante mais de um ano, semana após semana, Margarita sentava-se imóvel na cadeira, enquanto agulhas elétricas queimavam impiedosamente seu couro cabeludo para elevar a linha do cabelo em mais de 1 centímetro. Não havia anestesia alguma, apenas o cheiro nauseante da pele queimando, e a toalha que ela mordia com força para não gritar de dor. Cada sessão apagava mais um traço de sua herança. Quando tudo terminou, a jovem de Cádiz havia sido enterrada sob a nova criação do estúdio Rita Hayworth. Um produto perfeito, moldado para o público americano. Porém, a transformação física não terminou por aí. Suas pernas tinham comprimentos diferentes, e cada par de sapatos que ela exibia na tela ocultava um sistema ortopédico complexo e elaborado. Cada passo de dança, que parecia flutuar com graça, escondia na verdade uma dor punzante e aguda que subia por seu quadril. O público via apenas elegância, mas ela sentia o sacrifício. O mais cruel de tudo foi a ordem silenciosa para negar quem ela realmente era. Os publicitários a ensinaram a sorrir com um ar de confusão sempre que alguém mencionava sua origem espanhola. "Ninguém deseja uma garota espanhola", eles repetiam incessantemente. E assim, cada estreia, cada entrevista e cada fotografia servia como um lembrete da identidade que exigiam que ela enterrasse. À noite sozinha, frente ao espelho, a luz tênue revelava: Margarita, a garota que ainda se lembrava do sotaque de seu pai e das festas familiares onde ninguém lhe pedia para ser outra pessoa. Mas no mundo real, só havia espaço para a Rita. No final, a ironia do destino foi devastadora. Os homens se apaixonavam por Gilda, o mito. Mas Rita confessava em silêncio que todos eles acordavam ao lado de uma completa desconhecida. A verdadeira tragédia não foi a mudança física, mas o preço alto de se transformar no sonho de outra pessoa. E você está satisfeito com a transformação de Rita Hayworth? Deixe sua opinião nos comentários. Digite 1 para sim ou 2 para não. Lon Chaney. Antes mesmo de Hollywood o chamar de o Homem das Mil Caras, Lon Chaney já havia aprendido a dominar a linguagem do silêncio. Ele cresceu entre pais surdos, observando atentamente cada emoção se desenhar em seus rostos como sombras em movimento. Talvez por isso, quando o cinema mudo surgiu, ele parecia ter nascido para aquilo. Mas ninguém imaginava o preço terrível que ele estava disposto a pagar por suas transformações. Para o filme O Corcunda de Notre Dame, ele não aceitou um simples enchimento de corcunda cenográfico. Ele mandou construir uma armação pesada de metal e cimento com mais de 30 quilos que se fechava sobre seu peito como se fosse um caixão. Apenas 10 minutos dentro daquele aparelho bastavam para esmagar suas costelas e cortar completamente sua respiração. Muitas vezes o encontravam vomitando sangue nos bastidores. Mas quando o diretor sugeria diminuir o peso, Chaney respondia com uma calma aterradora. Quasimodo sofre, então eu também devo sofrer.
Sua dedicação beirava a autodestruição total. Para o fantasma da ópera, ele inseria arames dolorosos em suas narinas para deformá-las. Ele pendurava ganchos dentro da própria boca para repuxar as bochechas e pintava os olhos com produtos químicos agressivos que queimavam sua pele. Algumas noites ele voltava para casa quase cego, com as pálpebras inchadas, mas orgulhoso de ter arrancado do público um grito de horror autêntico. O momento mais espantoso chegou com o filme Londres Depois da Meia-Noite. Para conseguir aquele sorriso afiado de vampiro, ele cercou a gengiva com arames pontiagudos que perfuravam sua carne a cada palavra dita. A infecção não demorou a se espalhar. Os estúdios chamaram isso de exaustão, mas a verdade é que a febre quase o matou. Com cada novo filme, seu corpo se quebrava um pouco mais. Suas costas jamais voltaram a se endireitar totalmente. Seu sistema imunológico ficou devastado e a pneumonia que finalmente o consumiu encontrou um terreno já minado por anos de tortura autoimposta. Pouco antes do fim de morrer, ele murmurou a um amigo, o que foi o mais próximo de uma confissão: "Eu criei monstros e eles acabaram me criando." Lon Chaney não apenas interpretou monstros, ele permitiu que eles habitassem sua própria carne. E Hollywood, fascinada pelo resultado, jamais pediu que ele parasse. Clark Gable. Antes de Hollywood coroá-lo como rei absoluto, Clark Gable já escondia um segredo que poderia ter derrubado por completo sua imagem. Seu famoso sorriso, aquele que fazia as mulheres tremerem e os diretores emudecerem, era totalmente falso. Aos 32 anos, uma grave doença na gengiva destruiu completamente seus dentes, forçando-o a usar dentaduras postiças que se tornaram seu tormento diário e constante. Por trás de cada beijo ardiente e apaixonado nas telas, havia uma pontada aguda de dor insuportável. As próteses raspavam suas gengivas impiedosamente até abrir feridas vivas que infeccionavam repetidamente uma vez atrás da outra. Nas filmagens, o calor intenso dos holofotes transformava aquele mal-estar em febre, e mais de uma atriz confessou em segredo que beijá-lo era como se aproximar de um forno em chamas. Vivien Leigh escreveu em seu diário pessoal que o hálito dele queimava como um braseiro, enquanto Joan Crawford aprendeu a passar óleo de hortelã nas narinas antes de cada cena íntima para conseguir suportar. Os estúdios sabiam de tudo, mas o negócio e o lucro eram muito mais importantes do que o sofrimento dele. Para esconder o leve assobio que as dentaduras faziam ao falar, os técnicos de som trabalhavam horas a fio ajustando os microfones com precisão. Nos closes românticos, muitas vezes não era Gable quem aparecia, mas sim um dublê filmado de costas para evitar que ele tivesse que repetir tomadas dolorosas. E mesmo assim, o golpe mais duro e cruel não era físico, mas sim profundamente emocional. Gable ria cobrindo a boca, sempre temeroso de que um movimento brusco revelasse seu terrível segredo ao mundo. Ele evitava restaurantes, conversas longas, qualquer coisa que pudesse colocar em risco sua imagem de galã perfeito e intocável. À noite, ele deixava sua dentadura mergulhada em um copo d'água, rezando silenciosamente para que ninguém jamais o visse tão vulnerável. A grande ironia é que o homem que fez gerações inteiras suspirarem passou a vida inteira com medo de mostrar a própria boca. Clark Gable nunca deixou de ser uma lenda, mas também foi um rei, obrigado a esconder sua coroa toda vez que as câmeras se apagavam. James Dean. Antes de se tornar o símbolo eterno da rebeldia, James Dean já vivia preso em uma luta silenciosa que moldaria sua maneira de caminhar, de olhar e até de respirar diante da câmera. Seu famoso senho franzido, aquele gesto que parecia puro desprezo juvenil. Não era atitude, era necessidade absoluta. Dean era extremamente míope, tão míope que sem seus óculos grossos proibidos pelo estúdio, mal distinguia sombras a poucos metros. Nas filmagens, essa verdade oculta se transformava em uma dança inquietante e perigosa. Durante as gravações de Juventude Transviada, o diretor Nicholas Ray descobriu que Dean não conseguia encontrar suas marcas no chão.
Assim, antes de cada tomada, um membro da equipe tinha que colocá-lo fisicamente em posição, como se fosse uma estátua que precisasse ser orientada para a luz exata. E essa dificuldade era algo que ele tentava esconder a todo custo, mas que definia sua atuação. Cada movimento que o público celebrava como naturalidade espontânea era, na verdade, a tentativa desesperada de um jovem de interpretar um mundo que se desfazia diante de seus olhos. Mas a visão não era sua única batalha. Dean também sofria de perda parcial de audição, algo que ninguém em Hollywood queria admitir ou reconhecer. Quando as câmeras rodavam e o set se enchia de ruídos, muitas vezes ele simplesmente não escutava as indicações ou os diálogos dos colegas. Aquele segundo de pausa, aquele leve atraso na resposta, que depois se tornou uma marca icônica de seu estilo. Não era introspecção artística. Era ele tentando decifrar desesperadamente o que acabava de ouvir. Seu timing irregular foi celebrado pela crítica, mas nasceu do esforço hercúleo de não ficar para trás nas cenas. Os estúdios, incapazes de aceitar algo tão humano como uma deficiência, preferiram rotulá-lo como difícil, imprevisível e temperamental. Os olhares confusos, os pedidos para repetir instruções, os silêncios onde buscava entender tudo, eram interpretados injustamente como capricho de estrela. Ninguém imaginava a tensão esmagadora que ele carregava. Por dentro, essa sensação constante e angustiante de viver um segundo atrás do resto do mundo. "Estou sempre tentando alcançá-los", confessou ele a Dennis Hopper numa noite com uma fragilidade que a lenda quase nunca mostrava. "Sempre estou um passo atrasado. Sempre estou entrando na conversa quando ela já terminou." Essa solidão sensorial, ver pouco e ouvir menos, tornou-se a faísca involuntária de seu magnetismo irresistível. Era um jovem que parecia desconectado, mas na verdade estava se esforçando a cada minuto, a cada segundo, para se conectar com os outros. Hollywood explorou essa vulnerabilidade, construiu um mito sobre ela e jamais permitiu que ele a tratasse. E no final, tudo ficou congelado para sempre em celuloide. Quando Dean morreu aos 24 anos, o mundo viu desaparecer um rebelde sem causa. Mas por trás do mito, o que se apagou foi um rapaz que só queria entender o mundo, que mal podia ver e mal podia ouvir, e que mesmo assim fez com que todo o mundo o escutasse. Merle Oberon. Antes que Hollywood a proclamasse como uma beleza exótica, Merle Oberon já escondia duas verdades capazes de destruir qualquer carreira: um rosto marcado pela tragédia e um sangue que a indústria considerava imperdoável. Em 1937, um terrível acidente de carro destroçou a metade esquerda de seu rosto, ossos fraturados, nervos seccionados, músculos imóveis. Mas os estúdios não aceitavam imperfeições, eles exigiam milagres absolutos. Seu marido, o diretor de fotografia, Lucien Ballard, criou uma iluminação especial para esconder as cicatrizes dela. A famosa luz UV, um anel de iluminação frontal, projetado especificamente para apagar sombras, suavizar cicatrizes profundas e reinventar a simetria facial, que a câmera impiedosa lhe havia roubado cruelmente. Cada dia de trabalho no set de filmagem não era apenas uma rotina, era uma operação secreta de alto risco, onde o menor deslize poderia ser fatal. Nos intervalos entre as tomadas, alguém precisava correr para limpar a saliva que escorria incontrolavelmente pelo lado paralisado de sua boca, sempre com discrição absoluta, para que a equipe técnica não percebesse nada. Merle vivia assombrada pelo medo constante de que uma luz forte demais expusesse a verdade, mas a ferida mais profunda e dolorosa não estava em sua pele, e sim na sua própria origem oculta. Nascida na Índia, filha de mãe anglo-indiana, seu tom de pele natural passava longe do marfim pálido que a racista Hollywood daquela época exigia implacavelmente de suas estrelas. Todas as manhãs, camadas espessas de maquiagem branqueadora sufocavam sua pele morena, queimando, irritando e anulando completamente quem ela realmente era por baixo daquela máscara pesada.
E a cada nova camada aplicada, ela era forçada a repetir a mesma mentira desgastante. Eu venho da Tasmânia, uma farsa necessária para sobreviver na indústria. Era uma biografia totalmente inventada para apagar suas raízes. Durante as filmagens de O Morro dos Ventos Uivantes, quando o diretor ordenou aumentar a iluminação, Merle sofreu um colapso nervoso imediato. Ela não chorava por vaidade fútil, mas por puro terror, pois aquela luz revelaria não apenas as cicatrizes físicas, mas a identidade étnica que a proibiam terminantemente de reconhecer. O momento mais devastador de sua vida aconteceu em Bombaim, sua terra natal, onde o passado colidiu com o presente. Seus familiares a receberam com orgulho e braços abertos cheios de amor, mas diante da imprensa voraz, ela teve que renegá-los friamente, como se fossem completos estranhos. Seus olhos se encheram de lágrimas de culpa, mas a mentira precisava sobreviver a qualquer custo, pois Hollywood jamais perdoaria a verdade sobre sua raça. Merle Oberon triunfou sim, alcançou o estrelato, mas fez isso caminhando sobre os destroços de uma vida que nunca lhe permitiram viver plenamente. Gene Tierney, muito antes de Hollywood a batizar como o rosto perfeito e inigualável Gene Tierney, já carregava um peso imenso em sua alma. Ela carregava dentro de si uma fragilidade oculta que a indústria cinematográfica jamais teria tolerado se a tivesse visto sob a luz crua e honesta da realidade. Sua beleza parecia inquebrantável aos olhos do público, mas seu mundo interior vivia tingido por um segredo angustiante que raramente é mencionado nas biografias douradas das estrelas. Jenny era daltônica, severa, totalmente incapaz de distinguir o vermelho do verde, vivendo como se o universo se apresentasse sempre com um véu distorcido diante de seus olhos cansados. Em um estúdio de cinema onde cada vestido, cada cortina e cada reflexo de luz importavam sua condição visual, era um verdadeiro campo minado, prestes a explodir a qualquer momento. Durante as exaustivas provas de figurino, os estilistas discutiam apaixonadamente sobre tons e matices sutis, sem imaginar o drama que ela vivia. Enquanto isso, Jeanne apenas assentia com a cabeça, tentando desesperadamente adivinhar qual cor tinha entre as mãos apenas pela textura do tecido e não pela visão. E vivia com medo constante de errar. Escreveria ela anos depois. Em silêncio, memorizava qual traje era vermelho, qual era verde, qual era azul, e rezava fervorosamente para que ninguém lhe pedisse para descrevê-los. Sua ansiedade finalmente estourou durante as filmagens do clássico Amar Foi Minha Perdição, levando-a ao limite. Em uma cena crucial e tensa, ela precisava identificar especificamente uma barca vermelha entre várias outras de cores diferentes. No dia anterior, ela havia memorizado a posição exata, mas, quando chegou ao set, os contrarregras haviam movido tudo de lugar, e Jeanne ficou paralisada de pânico absoluto. O diretor, sem compreender o motivo da hesitação, a repreendeu duramente na frente de toda a equipe. Ela apenas baixou o olhar, incapaz de explicar a verdade humilhante. Finalmente, um assistente perspicaz captou o que estava acontecendo, aproximou-se e, sem dizer uma única palavra, indicou discretamente qual era a barca correta. Jenny respirou fundo, recuperou a compostura de sua personagem e seguiu interpretando a mulher perfeita que o mundo inteiro esperava ver na tela. Mas sua batalha pessoal não terminava ali. A mesma indústria que a adorava também a destroçava impiedosamente por dentro dia após dia. Ela sofria de transtorno bipolar grave e enfrentava episódios de depressões profundas e avassaladoras que a consumiam. E quando seus episódios ameaçavam atrasar um rodagem, os médicos do estúdio tinham um remédio obscuro e perigoso, vitaminas. Era assim que as chamavam cinicamente. Na realidade, eram coquetéis potentes de anfetaminas e barbitúricos, misturas explosivas que a aceleravam por fora para trabalhar enquanto a desmoronavam lentamente por dentro. Cada injeção
a fazia brilhar intensamente por mais algumas horas diante da câmera, mas a afundava um pouco mais no abismo de sua própria mente. O colapso total era inevitável. Ela acabou internada em uma instituição psiquiátrica, submetida a dezenas de sessões de eletrochoque que apagaram suas lembranças e deixaram sua memória fragmentada como um cristal trincado. Quando finalmente tentou voltar ao cinema, percebeu com horror que já não conseguia mais aprender ou memorizar seus diálogos como antes. Ela precisava de cartões, com as frases escritas, posicionados fora do enquadramento, para sustentar cenas que anos atrás teria dominado com absoluta facilidade e graça. Um dia, olhando nos olhos de sua filha, confessou a verdade mais dolorosa de todas. Eles sabiam que estavam me quebrando, mas queriam ver até onde podiam me usar antes que eu me partisse de vez. Jane Tierney sobreviveu, é verdade, mas a alma daquela mulher vibrante foi deixada para trás nos estúdios. O preço altíssimo de sustentar aquela beleza perfeita foi uma guerra silenciosa que ela pelejou sozinha enquanto Hollywood aplaudia o brilho que ela pagava com sua própria sombra e sanidade. Harold Lloyd, o gênio da comédia muda que desafiava a gravidade. Antes que o mundo o eternizasse, pendurado nos ponteiros de um relógio a 100 metros do chão, Harold Lloyd já sabia que sua maior façanha não era fazer rir, mas esconder uma verdade física que Hollywood jamais teria perdoado. A tragédia que mudaria sua vida para sempre aconteceu num instante fatídico que ninguém poderia ter previsto. Em 1919, uma explosão terrível no set, causada por uma bomba que todos acreditavam ser apenas um objeto de cena inofensivo, estourou violentamente em sua mão direita. O estalo brutal lhe arrancou o polegar, o dedo indicador, e tirou quase toda a sensibilidade dos dedos restantes, deixando sua mão mutilada para sempre. Para a imprensa e os fãs, o estúdio inventou uma história doce e inofensiva, alegando ser apenas uma queimadura menor, mas a realidade era muito mais sombria e sangrenta. Lloyd passou meses agonizantes reconstruindo não apenas sua mão com uma prótese, mas sua própria identidade, pois sabia que um ator cômico sem dedos era para os estúdios um futuro descartado e sem esperança. Foi assim que nasceu a sua arma secreta, uma luva protética feita totalmente sob medida e ajustada com uma precisão tão incrível que, sob a luz dos holofotes, parecia pele humana de verdade. Por fora via-se uma mão absolutamente perfeita, mas por dentro escondia-se um coto rígido e dolorido, que mal respondia aos seus comandos. Armado com essa luva, o Harold voltou para o set de filmagem, agindo como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Mas o cinema nunca contou a história real. Por trás de cada gesto ágil existia um cálculo milimétrico e constante para evitar que a luva saísse do lugar e revelasse o que estava faltando ali. E quando chegou a hora de filmar O Homem-Mosca, o filme que o tornaria imortal, a obsessão dele em provar que ainda estava inteiro atingiu níveis que até hoje parecem puramente suicidas. Ao se pendurar naquele relógio icônico, o Harold contava com apenas 3 dedos funcionais naquela mão direita e uma capacidade de agarrar as coisas que estava extremamente reduzida e perigosa. Cada fenda do prédio, cada beirada escorregadia que ele tocava, representava um pacto silencioso e aterrorizante com a própria morte. Os coordenadores insistiram muito para adicionar mais medidas de segurança, mas ele rejeitou quase tudo com uma teimosia impressionante. Ele não queria de jeito nenhum que alguém dissesse que o Maneta precisava de proteção especial ou piedade. "Eu prefiro cair e morrer", confessou ele certa vez, "do que deixar que me aposentem por causa dessa mão maldita." Pouquíssimas pessoas sabiam que entre as tomadas, a pele dele inflamava dentro daquela luva rígida até ficar coberta de bolhas dolorosas. As noites terminavam com febre alta, e mesmo assim no dia seguinte, o Harold era o primeiro a chegar sorrindo
e pronto para se pendurar de novo num prédio. O estúdio transformou esse silêncio dele em cláusulas contratuais. Proibiram terminantemente que ele fosse fotografado sem a luva, sob a ameaça cruel de arruinar completamente a carreira dele. As seguradoras também o vigiavam de perto. Um ator com uma deficiência conhecida significava prêmios de seguro impossíveis de pagar, ou talvez até o cancelamento total dos contratos. Então o Harold continuou interpretando aquele jovem audacioso, capaz de enganar a morte, enquanto no privado vivia com o pavor constante de que um simples aperto de mão, uma queda de mau jeito ou o flash de uma câmera traísse o seu segredo. O mais trágico de tudo é que a coragem dele nunca foi reconhecida pelo que realmente era de verdade. Para o público, o Harold era pura comédia física, uma explosão de energia radiante e otimismo inabalável. Ninguém imaginava que aquele sorriso tão largo e luminoso vinha de um homem que se agarrava com o que lhe restava dos dedos ao seu lugar na indústria. Cada acrobacia era uma rebelião contra o destino, um ato desesperado de gritar para o mundo: eu continuo aqui, eu não estou quebrado. E, no entanto, por trás do herói pendurado no relógio, havia um homem que conhecia a verdade mais cruel de Hollywood. Às vezes, a risada que ele ouvia do público era a única corda que o mantinha seguro à beira do abismo. Bela Lugosi. Antes que o mundo tremesse diante do seu olhar hipnótico, o Bela Lugosi já vivia prisioneiro num corpo que lhe cobrava um preço alto de dor a cada passo que dava. A sua figura ereta, aquele andar rígido e quase flutuante, aquilo que o público interpretou como elegância vampírica, não era atuação, era pura sobrevivência. Desde a Primeira Guerra Mundial, o Lugosi carregava uma ciática devastadora, um dano nos nervos que atravessava a perna dele como se fosse um raio ardente. Caminhar era um tormento, e permanecer de pé era uma verdadeira tortura. E mesmo assim, no filme Drácula, ele jamais permitiu que a câmera visse a sua fraqueza. Toda vez que o diretor gritava "ação", o Lugosi convertia o seu sofrimento em lenda. Mas assim que diziam "corta", o corpo dele desabava sobre os móveis do set com os nós dos dedos brancos de tanto apertar a cadeira, enquanto um assistente corria com a bengala e mais uma dose de morfina. Aquele remédio receitado originalmente para uma dor legítima se tornaria a teia invisível que o aprisionaria durante o resto da vida. O seu sotaque húngaro, tão marcado, que parecia uma música sombria, escondia outra ferida, uma antiga lesão cerebral que dificultava a capacidade dele de processar a linguagem. Para decorar as falas, o Lugosi não aprendia o significado, mas sim o som. Ele repetia cada frase como uma melodia sílaba por sílaba, até que a voz ganhasse aquela cadência peculiar que o público achava que era coisa de vampiro. O que para muitos era apenas estilo, para ele era pura estratégia. E havia também a verdade sobre a visão dele, que ele jamais pôde confessar. O Lugosi era praticamente cego, sem os óculos grossos, que eram proibidos na frente das câmeras. Aquele olhar penetrante, fixo, quase sobrenatural, não era mágica, era o esforço descomunal de um homem tentando focar em figuras borradas no meio daquelas luzes ofuscantes. Sem essa concentração absoluta, ele teria tropeçado nos móveis do set, como acontecia tantas vezes quando as câmeras não estavam gravando. Hollywood, é claro, não via um homem ferido, mas sim um recurso muito lucrativo. Os movimentos dolorosos e a voz quebrada dele pareciam perfeitos para o gênero de terror. Quando o Lugosi desmaiou entre as cenas durante a filmagem de Drácula, exausto de tanta dor, o estúdio aceitou mudar os horários, mas não retirou as exigências pesadas. Eles sabiam que o sofrimento dele intensificava o mito e não hesitaram nem um segundo em explorar isso. Enquanto o corpo dele se deteriorava, a indústria o empurrava para papéis cada vez mais grotescos, ignorando completamente a linha tênue entre o personagem e a pessoa real. Castigo. A sua dependência da morfina cresceu no silêncio, alimentada pelo mesmo sistema cruel que aplaudia a sua entrega total. Lugosi sabia disso,
mas sempre que alguém lhe perguntava sobre o seu andar peculiar, ele sorria com um orgulho triste e profundo. Respondia: "Os monstros que eu interpreto sofrem. E eu entendo perfeitamente a dor deles." Na tela, Lugosi era eterno, mas por trás dela era apenas um homem a lutar contra um corpo que se desfazia em pedaços, enquanto Hollywood erguia um império sobre cada um desses fragmentos quebrados. Se você gostou deste vídeo, deixe o número 1 nos comentários para eu saber. Se não foi o caso, deixe um 0. Agradeço muito a sua sinceridade. Agora vamos falar de Katharine Hepburn. Antes mesmo de Hollywood a proclamar como a rainha indomável, Katharine Hepburn já travava uma batalha silenciosa que ninguém deveria ver. A sua elegância parecia algo natural. A sua voz cortante soava como pura decisão e firmeza. Mas, sob todo aquele brilho, vivia um tremor silencioso, um transtorno neurológico, um tremor essencial, que sacudia as suas mãos e a sua cabeça desde os 30 anos de idade. Era uma fragilidade que tinha o poder de destruir qualquer carreira, mas que Hepburn converteu numa verdadeira lenda. No set de filmagem, cada movimento era uma coreografia calculada para ocultar o incontrolável. Como as suas mãos vibravam, ela exigiu bolsos em todos os seus trajes. E foi assim que nasceu um dos estilos mais imitados e icônicos da história do cinema clássico. Quando o seu pescoço começava a tremer, ela usava lenços e golas altas, não como um capricho estético, mas sim como armaduras elegantes para se proteger. E a sua maneira de falar, rápida, afiada, com ênfases inesperadas, não era excentricidade. Era uma tática de distração. Se a audiência seguisse o ritmo vertiginoso da sua voz, não notaria o leve tremor na sua mandíbula. Os executivos da MGM, no entanto, não viram engenho nisso, mas sim um problema. Acusaram-na de ser nervosa difícil e altiva. Num estúdio onde até um fio de cabelo fora do lugar podia arruinar uma carreira, um tremor era quase uma sentença de morte profissional. Hepburn sabia disso perfeitamente, e por isso evitava jantares, festas e entrevistas espontâneas a todo o custo. Não era arrogância, era medo. Medo de que o tremor a traísse sob uma luz equivocada e expusesse a sua vulnerabilidade. Mas a atriz não se rendia. Com George Cukor, o seu diretor e aliado, desenhou estratégias visuais para garantir que a câmera a amasse sempre. Cukor adicionava movimento às cenas subidas de escadas, giros subtis e percorria o cenário para que o tremor se confundisse com o dinamismo da ação. Quando o pulso lhe falhava, ele pedia imediatamente tomadas mais longas, mais fluidas, onde Katharine pudesse encontrar o seu próprio tempo, sem cortes bruscos que a atrapalhassem. Ainda assim, Hollywood sabia muito bem como usar o silêncio como uma arma cruel. Quando Hepburn pedia melhores papéis ou negociava condições, o estúdio deixava cair uma ameaça velada. "Poderíamos contar tudo." E essa frase bastava para afundar qualquer um. Foi nesses anos de pressão e de medo surdo que a rotularam como box office poison, o veneno das bilheteiras. A atriz foi-se embora e, longe da tela, o seu tremor piorou, mas também nasceu ali a versão mais feroz e determinada de si mesma. Ela regressou não como vítima, mas como uma tempestade. Com The Philadelphia Story, voltou convertida numa força da natureza que já não pedia licença a ninguém. O tremor continuava lá escondido sob camadas de habilidade, inteligência e pura força de vontade. A indústria incapaz de controlar uma mulher que tinha aprendido a proteger a sua vulnerabilidade com ferro acabou por se render à sua grandeza. Katharine Hepburn construiu uma carreira monumental, não apesar do seu tremor, mas sim ao redor dele. Ela transformou a fragilidade na sua assinatura, o desconforto em estilo e a insegurança num mito. E cada vez que ela levantava o queixo com aquele gesto tão seu, o público via arrogância. Mas, na realidade, o que ocultava era a batalha constante de uma mulher decidida a que ninguém, nem sequer a câmara, a visse tremer. Lionel Barrymore.
Antes de Hollywood o imortalizar como um dos seus grandes patriarcas, Lionel Barrymore já conhecia a fragilidade que os estúdios temiam mais do que qualquer vilão a deficiência visível. A sua presença na tela parecia sólida, quase indestrutível, mas por trás dessa autoridade havia um corpo quebrado por uma artrite feroz e uma anca mal curada que lhe roubava dia após dia a capacidade de caminhar. Nos primeiros anos, a MGM tentou o impossível: apagar a realidade. Colocavam-lhe aparelhos metálicos sob a roupa, estruturas duras como gaiolas, que obrigavam as suas pernas a sustentá-lo, mesmo que as articulações gritassem de dor. Cada cena era um pequeno martírio. Frente à câmara, Barrymore mantinha a dignidade de um juiz. Mas, por trás dela, desabava assim que fechava a porta do camarim, com a pele marcada por cortes, onde os metais lhe tinham aberto feridas profundas. Quando já não conseguia manter-se de pé nem com os arneses mais cruéis, o estúdio enfrentou um dilema desconfortável: perder um dos seus atores mais valiosos ou deixar que Hollywood visse uma cadeira de rodas. Escolheram a segunda opção, mas sob as suas próprias condições estritas. Barrymore poderia aparecer na tela sentado, sim, mas apenas se o público acreditasse que se tratava de um acidente pontual, uma história conveniente, que ocultasse a verdade mais complexa do seu deterioro físico. Naquela época, para a implacável fábrica de sonhos, ter uma deficiência só era algo aceitável se parecesse ser apenas temporário, algo passageiro. E mesmo enfrentando tudo isso, Barrymore continuava atuando com a força avassaladora de um verdadeiro gigante. No clássico A Felicidade Não Se Compra, o seu personagem, o Senhor, Potter, parecia uma rocha inquebrável. Mas ninguém imaginava que aquela rigidez do personagem era, na verdade, a mesma rigidez cruel que o seu próprio corpo lhe impunha todos os dias. O que o público interpretou como uma frieza calculada era, em grande parte, o esforço hercúleo de um homem tentando controlar uma dor insuportável apenas para que a sua voz não tremesse em cena. Mas, infelizmente, até mesmo essa visibilidade cobrava um preço muito alto. O estúdio cortou o salário dele, usando a desculpa esfarrapada de uma capacidade reduzida, mesmo que ele continuasse entregando atuações de primeiríssimo nível, dignas de prêmios. Quando ele tentou protestar, responderam com ameaças frias de suspensão. Eles sabiam muito bem que as despesas médicas o deixavam sem margem alguma para se rebelar contra o sistema. Ainda assim, contra todas as probabilidades, Lionel Barrymore abriu um caminho que simplesmente não existia antes dele. Ele se tornou, sem nem planejar, o primeiro grande ator de Hollywood a trabalhar com uma deficiência visível, recusando-se a escondê-la atrás de truques baratos de câmera. A sua cadeira de rodas não era apenas um acessório de cena. Era uma declaração silenciosa e poderosa contra uma indústria que exigia a todo custo uma perfeição física absoluta. Você está gostando deste vídeo? Então inscreva-se aqui e nos apoie para que possamos continuar criando mais conteúdos incríveis como este para você. O seu gesto significa muito para nós e nos dá a motivação necessária para continuar melhorando a cada dia. Sim, melhorando a cada dia, sempre evoluindo para trazer o melhor. Bela Lugosi. Muito antes de o mundo tremer diante do seu olhar hipnótico, Bela Lugosi já vivia prisioneiro em um corpo que lhe cobrava um preço doloroso a cada passo que dava. A sua figura erguida, aquele andar rígido e quase flutuante, aquilo que o público interpretou como uma elegância vampírica, não era apenas atuação. Era pura sobrevivência. Desde a Primeira Guerra Mundial, Lugosi carregava o fardo de uma ciática devastadora, um dano nervoso que atravessava a sua perna como se fosse um raio ardente e constante. Simplesmente caminhar era um verdadeiro tormento, e permanecer de pé uma tortura absoluta. E ainda assim, no filme Drácula, ele jamais permitiu que a câmera captasse qualquer sinal de sua fraqueza. Toda vez que o diretor gritava "Ação!", Lugosi transformava o seu sofrimento físico em pura mitologia cinematográfica. Mas assim que diziam "corta o corpo dele",
Colapsava sobre os móveis do set com os nós dos dedos brancos de tanto apertar a cadeira, enquanto um assistente corria trazendo a sua bengala. E claro, mais uma dose de morfina para aliviar a dor. Aquele remédio receitado originalmente para uma dor legítima acabaria se tornando a teia invisível que o aprisionaria cruelmente pelo resto de sua vida. O seu sotaque húngaro tão marcado, que parecia uma música sombria, escondia outra ferida profunda, uma antiga lesão cerebral, que dificultava a sua capacidade de processar a linguagem. Para memorizar as suas falas, Lugosi não aprendia o significado das palavras, mas sim o som que elas faziam. Ele repetia cada frase como se fosse uma melodia sílaba por sílaba, até que a sua voz adquirisse aquela cadência peculiar que o público acreditava ser algo sobrenatural e vampírico. O que para muitos era apenas estilo, para ele era pura estratégia. E havia também um segredo em sua visão, uma verdade que ele jamais pôde confessar abertamente. Lugosi era praticamente cego sem os seus óculos de lentes grossas, que eram estritamente proibidos diante das câmeras. Aquele olhar penetrante, fixo e quase sobrenatural não era magia. Era o esforço desesperado de um homem tentando focar em figuras borradas no meio de luzes ofuscantes. Sem essa concentração absoluta, ele teria tropeçado nos móveis do set, como acontecia tantas vezes quando as câmeras não estavam gravando. Hollywood, é claro, não via um homem ferido, mas sim um recurso lucrativo. Os seus movimentos dolorosos e a sua voz quebrada pareciam perfeitos para o gênero de terror. Quando Lugosi desmaiou entre as cenas durante as filmagens de Drácula, exausto pela dor, o estúdio aceitou modificar os horários, mas jamais retirou as suas exigências brutais. Eles sabiam que o sofrimento dele apenas intensificava o mito e não hesitaram em explorar isso. Enquanto o corpo dele se deteriorava, a indústria o empurrava para papéis cada vez mais grotescos, ignorando a linha tênue entre o personagem e o castigo. A sua dependência de morfina cresceu em silêncio, alimentada pelo mesmo sistema que aplaudia a sua entrega. Lugosi sabia disso, mas toda vez que alguém lhe perguntava sobre o seu andar peculiar, ele sorria com um orgulho triste e respondia: "Os monstros que eu interpreto sofrem, e eu entendo a dor deles." Na tela, Bela Lugosi se tornou eterno. Mas por trás dela, havia um homem lutando contra um corpo que caía aos pedaços, enquanto Hollywood erguia um império sobre cada um desses fragmentos quebrados. Se você gostou deste vídeo, deixe o número 1 nos comentários. Se não gostou, pode deixar um 0. Eu agradeço imensamente pela sua sinceridade.